Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser o vídeo eu relatando aí, né, como foi o meu parto. Porque eu queria ficar com o celular lá para registrar tudo, mas a maternidade não autorizou, né? Eles não deixam entrar lá naquela parte lá que a gente fica, né, para poder ganhar um neném. Eles não deixam a gente gravar lá. E daí não teve como mesmo, né? Só foto. Então é isso, pessoal. Então hoje o Bernardo tá fazendo 13 dias, né, de nascido. Eu 13 dias de quarentena. Graças a Deus estamos bem. Também depois vai ter vídeo aí, eu já levei ele na primeira consulta, né? Já dei a vacina da BCG. E depois eu vou estar aí falando também da primeira consulta do Bernardo. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Começar aí a contar pra vocês como que foi tudo. O Bernardo tá aqui. Ele dormiu. Ele já tá começando a ter cólica também. Aí dei mamar, troquei ele. Aí ele teve cólica, acalmei. E daí, agora ele tá aqui dormindo. Né? Coloquei ele no carrinho mesmo. Pra ele ficar aqui perto de mim. Então é isso, pessoal. Nossa. Tô muito feliz, né, de estar com ele aqui. Muito bom, né? Filho sempre traz muitas coisas boas na nossa vida, né? Parece que nos transforma, né? Nos faz tornar pessoas melhores, não sei. É uma missão, né, que a gente tem, que Deus dá pra nós. Cuidar dos nossos filhos. Então é isso, pessoal. Eu vou começar aí, né? Então, pessoal, eu ganhei o Bernardo dia 26 de janeiro, meio-dia e 50. E no domingo, né, eu já comecei assim, sentir algo diferente, né? Leve desconforto, assim, mas nem imaginava, né, que eu podia já estar entrando em trabalho de parto. Aí na madrugada de segunda-feira eu já comecei assim a sentir uma leve dorzinha, mas aí achei que aquilo ali não fosse nada. E também eu já tava assim com muita contração de treinamento, muita dor na pelve, então o Bernardo já tava encaixado, né? E 3 semanas atrás também eu já tinha perdido, né, o tampão mucoso. E acho que com 33 semanas eu já tinha perdido o tampão mucoso. E depois disso, sabe, eu tava sentindo muito desconforto. A minha barriga, ela endurecia muito o tempo todo, sabe? Em uma hora a minha barriga assim endurecia várias vezes, uma atrás da outra. Sem dor, né, mas endurecia. Então tava muito mesmo com contração de treinamento. Coisa que eu também não senti na gravidez da minha primeira filha. E daí, quando foi 4h30 da manhã, eu levantei para ir no banheiro. E quando eu tava sentada assim no vaso, eu percebi que eu comecei a sentir uma dor, né, assim, que começa nas costas, que vem pra barriga. Aí eu pensei assim comigo, nossa, será que
eu já tô entrando em trabalho de parto. Aí fiquei assim, né? Fui pra sala, fiquei lá um tempo. E a dor, assim, ela não tava tão forte, mas já tava assim aquela dor ritmada que ia e voltava em pouco tempo, sabe? Daí eu fiquei ali das 4h30 até umas 6 horas da manhã. Ainda conversei com a minha irmã no celular, que ela sempre manda mensagem no grupo da família. E eu... Aí ela até estranhou, né? Foram 5 horas, 5h30 da manhã, minha irmã já tá acordada, porque ela sabe que eu tô em casa, né? E daí falei assim, eu tô sentindo dor. Aí ela pegou e falou assim, nossa, será que já vai ser hoje, né? Aí eu falei, provavelmente sim, porque eu tô sentindo dor, assim, ritmada, que vai e volta, não passa mais. Então é aquela dor que vem das costas pra barriga, aquela cólica, né, assim, mas uma cólica não muito fraca, sabe? Que assim, da Letícia eu não tive dor forte. Da Letícia eu só tive uma leve cólica, que ia e voltava também, mas era uma dor, assim... Ai, desculpa, gente, tô com a garganta meio ruim. Então, assim, era uma dor, assim, muito leve, assim, parecendo dor, uma dorzinha leve de cólica, de menstruação, sabe? E essa dor não progrediu da Letícia. Por isso que quando eu cheguei lá na maternidade, as mulheres até estranhou, falou assim, nossa, você tá sentindo dor mesmo, porque você tá tão quietinha. E aí até que eu tive que colocar o citocina em mim, né, pra mim ter mais dor, porque minhas dores da Letícia estavam muito fracas. Beleza, mas não é isso que eu vim falar aqui, né. Então, é que é difícil não lembrar da primeira gravidez, né? A gente lembra, né? Vem na nossa cabeça. Então, aí o meu esposo levantou, né? Porque ele levanta às 6 horas da manhã pra ir trabalhar. E daí eu já tive certeza que eu tinha que ir pra maternidade, porque as dores estavam aumentando, tava ficando mais forte. E a dor não passava, tava ritmada, tava assim, sabe, uma contração assim, de 5 em 5 minutos. E aí eu falei assim pro meu esposo, você não vai trabalhar hoje, porque eu tô sentindo dor e provavelmente é contração e você vai precisar me levar pra maternidade. Olha, graças a Deus que foi um horário que o meu esposo ainda tava em casa, né? Daí eu ainda, mesmo com dor, sabe? Eu fui tomar um banho, tomei um banho, aí fui tomar café. A dor ainda estava ficando forte, mas ainda dava pra mim caminhar, dava pra mim fazer as coisas, né? E aí fui arrumar a Letícia, fui arrumar as coisas dela, porque ela ficou com a minha mãe, né? Porque não ia ter ninguém pra ficar com ela, o meu esposo ficou comigo lá o tempo todo. E daí, quando foi 8 horas da manhã, e tava bem tranquila, sabe, gente? Eu não me apavorei, não fiquei assim, correndo pra maternidade, né? Mas as dores estavam aumentando e tava aquela dor ali que ia e voltava logo. Aí a gente passou lá na minha mãe, deixou a Letícia lá
e fomos para a maternidade, né? Nisso já era 8 horas da manhã. Aí eu cheguei lá na maternidade, peguei a senha, ainda fiquei um tempinho lá esperando, né? Daí chamaram pra triagem. Cheguei na triagem, me examinou tudo. E daí ela falou assim: nossa, você tá com a pressão alta. Ah, eu estranhei muito, né? Porque na gravidez eu não tive pressão alta. Durante a minha gestação a pressão não passou de 13/8, tava assim, tranquilo. E aí colocou a pulseirinha roxa em mim e mandou eu, tipo, pra emergência, né? Aí tá, fiquei lá, sentada lá esperando, né, eles fazerem minha internação. E aí depois eu até pensei assim, falei assim, nossa, mas se eu tiver com a pressão alta eles vão querer fazer cesárea, né? Eu não queria fazer cesárea. Eu prefiro o parto normal, né? Por mais que é uma dor assim muito ruim, mas eu prefiro 1000 vezes o parto normal. E daí tudo bem, eu fiquei lá, fiquei conversando com Deus, né, falando assim, Senhor, abençoa que eu esteja bem para ter o parto normal. E aí depois o médico me chamou, né, para fazer o exame de toque. Aí eu fiz. Aí eu tava com 3 centímetros de dilatação. E ele falou assim também que o colo do meu útero tava assim fininho, né? Isso é um bom sinal, né, no parto normal. E aí coloquei lá a camisola do hospital e eles foram lá fazer a minha internação. E eu fiquei sentada lá no banco, né? Meu esposo ainda não pôde entrar comigo, eu fiquei lá sozinha. E sentindo dor, né, gente? Sentindo dor, toda hora vinha contração e as contrações estavam ficando cada vez mais dolorida. E de 5 em 5 minutos, sabe? Eu fiquei quietinha ali, né? Conversando com Deus e tudo. Mas tinha hora que eu segurava assim no banco, a hora que vinha aquela contração, ela vinha assim com muita força, muito dolorida, sabe? Uma dor assim que pra mim foi novidade, porque da Letícia eu não sentia essa dor, né? Eu senti depois que colocaram ocitocina em mim. Bernardo tá se mexendo. Eu só consigo fazer as coisas quando ele tá dormindo, sabe? Talvez eu tenha que continuar esse vídeo depois. Ele tá chorando. Então, pessoal, peraí. Então, pessoal, o Bernardo acordou. Tô dando mamar aqui pra ele. Faz tempo que ele mamou. Ele já acorda querendo o tetê dele, né? E também logo eu vou jantar ali. Meu esposo fez uma sopa aqui pra nós. Talvez eu tenha que continuar esse vídeo depois, como eu falei, né? Então, pessoal, aí depois também teve um probleminha lá com o meu convênio, né? O meu convênio já tinha 1 ano já de carência, já tinha carência obstétrica desde novembro de 2025. E mesmo assim, o convênio começou a não aprovar a minha internação obstétrica pelo convênio, sabe? Aí ficou demorando para fazer minha internação. E eu lá só sentindo dor. Aí falando assim que talvez eu teria que
que ganhar o neném pelo SUS, porque não tinha carência, mas aí eu comecei a ficar pensando assim comigo, tentando, né, não me estressar com aquilo, porque eu já tinha feito o convênio, né, justamente para ter o benefício do convênio. Mas aí depois resolveu, né, só que demorou muito para mim subir lá para cima, né, e eu já tava, nossa, eu olhava no relógio assim, as contrações de 5 minutos. Fiquei muito tempo lá. Aí eu tinha chegado lá 9 horas. Quando eu fui subir lá pra sala lá que fica... aquela sala lá que a gente fica pra esperar dar os 10 dedos de dilatação. E já era mais de 10 horas da manhã, já tinha passado bastante tempo. Aí tá, deu certo lá, o convênio resolveu, aí peguei, fui, né, com a enfermeira lá pra cima, aí meu esposo já tava lá, e aí dessa vez ele pôde ficar lá junto comigo, né, mas aí a dor só foi multiplicando, aí a enfermeira fez o exame de toque, e de 3 centímetros já tava 6. Assim, a dilatação foi evoluindo muito rápido. Aí eles colocou aquela faixa na minha barriga, né? Aquele aparelho que eles colocam lá pra ver as contrações. E aí a enfermeira falou assim, nossa, suas contrações estão uma em cima da outra. E a dor já tava uma dor enorme. Aí beleza, eu fiquei ali, né, esperando. Ela falou, você vai ficar com isso uns 20 minutos, né? Gente, 20 minutos foi o suficiente para de 6 dedos de dilatação e pros 10, porque essa dor tava muito grande. Aí ela pegou e falou assim pra mim, depois que terminou lá, vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro pra você relaxar um pouco. E nisso eu fui pro chuveiro, só que a hora que eu cheguei ali no chuveiro eu já tava assim, com uma tremedeira no meu corpo, sabe? A dor muito grande. E aquela vontade de fazer força. Aí eu já chamei a enfermeira porque... provavelmente, se ficasse ali muito tempo... Embora que na hora lá eu achei que não foi tão rápido assim, mas... o neném podia nascer ali mesmo, né? Então, pessoal, aí as enfermeiras já veio tudo correndo, fui lá pra cama fazer o exame de toque de novo, e quando ela fez o exame de toque eu já tava com dilatação total, né? E aí ela falou assim, já tô vendo a cabecinha do neném, ele é cabeludo. Eu nem sabia, né, porque a última ultrassom que eu fiz, o médico nem... assim, relatou direito as coisas. E daí aquela dor, né, que quando chega nos 10 dias de dilatação, a dor é muito grande, né, não tem como explicar essa dor. E aí ela faz força, porque aí me levaram, né, lá pra sala de cirurgia. E graças a Deus, né, o meu esposo estava lá comigo e me trataram super bem, né? Eu achei que a maternidade mudou muito, né? Então, um parto assim muito mais humanizado do que antes, do que quando eu ganhei a Letícia.
E sempre fui muito bem tratada aqui na maternidade aqui de Campinas, da minha cidade. Não tenho o que reclamar. E daí foi, né? Quando vinha a contração, eu tinha que fazer aquela força enorme que você acha que você não vai aguentar, que você não vai conseguir. E assim, gente, do Bernardo foi um parto assim natural mesmo, não aqueles parto de vovó mesmo, sabe? Não teve anestesia nem nada. Eu senti tudo. E só que assim, a hora do expulsivo não foi assim tão rápido, né? Demorou uns minutos, porque eu fui fazendo a força e tinha que fazer muita força. E tem hora que a gente parece que parece que não vai aguentar, né? Você não vai suportar aquilo. E aí, quando a minha contração deu uma trégua, eu até falei pra enfermeira, já tá saindo porque eu não tô aproveitando mais. Mas graças a Deus, aí logo já saiu e depois aí faltou o corpinho, né, o ombrinho, o corpinho. Aí que foi mais rápido. E aí, depois do nascimento, aí vem o alívio, né, gente? Porque, nossa, é uma sensação assim que não dá pra explicar, mas fica assim, você faz a força e aí você vai sentindo que uma coisa ali tá pressionando muito pra sair, né? Tá assim meio difícil, meio dificultoso. E você começa a sentir ardência, aquela ardência, assim, porque no meu parto eu senti tudo, sabe? Tudo. Aí depois, né, assim que o Bernardo nasceu, colocou ele no meu peito. Ele nem chorou, sabe? Não estourou a bolsa também. Ou só estourou na hora do nascimento. E ele nasceu assim, tranquilo. Não chorou. E aí depois elas pegou ele, né? Foi cuidar. Aí elas pegaram ele, foi cuidar dele, né? Fazer os procedimentos que tem que ser feito. E foram cuidar de mim, né? Mas assim, as enfermeiras foi super legal comigo, sabe? Ficou, acho que, será médico, será enfermeira, eu sei lá, gente, né? Mas sei que ficou 4 mulheres ali comigo e elas me trataram muito bem. Eu não precisei, não tive de ser, ai, como que fala isso? Visceração, não tive, não precisei levar ponto. A única coisa é que fez assim, umas fissuras, né, uns machucadinhos, mas graças a Deus nem ponto eu levei. E aí ela depois tirou a placenta, né, e cuidou de mim ali, tudo certinho. Foi um parto tranquilo, né? Um parto que correu tudo bem comigo, com o Bernardo. Não precisou ter intervenção. Foi um parto, assim, muito natural. E querendo ou não, gente, foi muito, assim, da forma que eu pedi a Deus. Porque eu pedi a Deus que fosse um parto rápido, sabe? E foi. Da hora que eu cheguei na maternidade, pra mim ter o Bernardo, levou ali 4 horas só, foi muito rápido, muito rápido. A dilatação foi muito rápida. Claro que eu sofri, né, gente? Porque sofri com a dor, sofri sentindo tudo ali pro Bernardo sair. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus porque foi um parto muito rápido.
e que deu tudo certo, né? E aí depois foi os procedimentos, né, de cuidar de mim, do Bernardo. E daí logo a gente foi pro quarto também. E é isso, pessoal. Esse é o relato aí do meu parto. Tô olhando aqui pra baixo porque o Bernardo tá mamando aqui. Aí tem hora que ele solta do peito. Você tá sentindo cólica, tá bem agoniado, sabe? Então, pessoal, é isso que eu tinha pra contar aí sobre o relato do meu parto. Eu vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí. E também depois, os próximos vídeos, eu vou gravar aqui rotina aqui, né? Com as crianças, com os cuidados do bebê. Então é isso, pessoal. Que agora não é gravidez mais, né? Agora é a rotina com o bebê. O Bernardo tá com bastante gases, tá bem agoniado aqui no meu peito. Porque assim, gente, já tá indo pra 2 semanas, né? Logo vai começar as cólicas também. Então essa fase aí também é bem complicada, né? Então é isso, pessoal. Grande beijo aí pra vocês. Quiserem deixar algum comentário, deixa algum comentário aí pra mim. E até mais!